Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é um canal sem enrolação, então já roda essa vinheta e bora pro vídeo. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre o boxe ou nobre arte, pois o boxe também é conhecido como nobre arte. O boxe, ele é um dos esportes mais antigos da história. E a sua história é um pouco desconhecida, cheia de curiosidades e transformações. Há clara evidências de que o boxe ele já era praticado na ilha grega de Creta há 1500 anos antes de Cristo. Mas há indícios que essa história seja mais antiga, sendo praticado em algumas regiões da África. Há escrituras em hieróglifos que datam 4000 anos antes de Cristo, revelando a popularidade desse estilo de luta nas regiões do Egito. Então, com o avanço dessas civilizações, o boxe ele começou a ganhar fama na região do Mediterrâneo. Então, a gente já vê que o boxe já estava no caminho para ganhar admiradores e praticantes. Bom, depois passaram anos e anos, e quando a gente chega em 688 anos antes de Cristo, o boxe ele se torna um esporte a fazer parte das Olimpíadas gregas, as famosas Olimpíadas gregas. Naquela época, os lutadores utilizavam faixas de couro nas mãos para protegerem os dedos ou para causar danos no adversário, já que o fim da luta só era dado quando algum dos oponentes caísse inanimado ou admitisse a derrota. Depois a gente segue. Então, esse estilo de luta cara a cara, utilizando apenas os punhos protegidos com couro, se tornou muito famoso em Roma, onde gladiadores protagonizavam combates para entreter o público e o imperador. Mas com a queda do Império Romano, o boxe, essa luta de punhos quase deixou de existir. Ela caiu no esquecimento por séculos, mas esse não foi o fim. Pode-se crer que algumas pessoas ainda praticavam o boxe, tendo alguns indícios de que ele era praticado na Inglaterra no século XIX. Eram praticados por poucas pessoas. Há registros disso. Alguns eventos. Porém, a gente vai para a parte importante. Foi nesse mesmo país, na Inglaterra, que em 1681 ocorreu a primeira luta oficial do boxe. Então, as lutas de boxe oficialmente registradas, elas começaram a ocorrer regularmente no Teatro Real de Londres, na Inglaterra. Então, com os avanços do boxe, ele começou a ficar muito famoso em Londres. Ele começou a dar uma extremamente popularidade para ele. Lutadores de várias regiões já procuravam para ganhar fama e dinheiro através da luta. Então, naquela época, as regras eram quase inexistentes. As lutas, por exemplo, não havia luvas, não havia pesagem, as regras variavam de acordo com a região, mas para os lutadores, nada disso importava. Então, agora a gente vai conhecer dois caras importantes que foram fundamentais para as regras do boxe. Vamos lá? Bom, galera, agora a gente vai falar de dois personagens importantes da nossa história. Jack Bronson e Marquês de Queensberry. Desculpe a pronúncia se não estiver correta. Bom, Jack Bronson, ele criou o primeiro código de regras do boxe, onde lá havia o quê? A proibição de golpes abaixo da linha da cintura, golpes apenas com as mãos e a melhor organização das lutas. Então, Jack Bronson foi considerado o pai do boxe.
fato justificado, porque além de ele criar essas primeiras regras básicas, com ele veio as luvas para protegerem os dedos e os rostos dos adversários. Então, isso foi muito importante para o esporte que a gente conhece até hoje. Mas, porém, ainda existia arruaceiros dentro das lutas que faziam muitos xingamentos contra os próprios companheiros de luta. Depois, a gente tem Marquês de Queensberry, que ele vai trazer a lapidação final do boxe. As regras que ele traz, elas são claramente seguidas hoje em dia. Por exemplo, ele é... esqueci de dizer, galera. Marquês de Queensberry, ele é um nobre inglês. Pra gente saber, né? Nobre inglês. Então, as regras que ele trouxe. As lutas começariam a acontecer em ringues e com cordas no formato de hoje. Os lutadores começariam a ser divididos em categoria e peso. A obrigação de usar o protetor bucal e as luvas. Os rounds de 3 minutos com 1 minuto de intervalo. E a separação da plateia dos atletas formou a consolidação final do boxe no início do século XX. Agora a gente vai para o último tópico. Bom, galera, com essas transformações, a gente agora vai ter um resumo final e conclusivo. Com essas transformações, além da Inglaterra, começaram a surgir lutadores de diversos países, como Estados Unidos, Irlanda, Alemanha e Rússia. O boxe foi incluído nos Jogos Olímpicos de São Luís. Com as transmissões das lutas na TV, o boxe se tornou uma febre e uma arte marcial reconhecida por todos os lutadores. E além disso, ele também serviu de inspiração para filmes e personagens icônicos. Então, se você gostou de saber dessa história do boxe, comenta aí o que você achou. Pode dar sugestões, agora eu tô abrindo, pode dar sugestões de vídeos que vocês querem. Deixa o like, se inscreve, espero que tenha gostado e tchau, tchau.